Bom, neste momento nós estamos recebendo a participação do médico infectologista Vinícius Monteiro para conversar com nossos ouvintes nesta manhã. Doutor, muito bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouco sobre esse avanço da dengue aqui no Brasil, são números cada vez maiores. Uma notícia aí que a gente já trazia no início da manhã, o estado do Rio Grande do Sul confirmando 34 mortes pela doença em 2024. Nós já temos aí o registro por parte da Secretaria Estadual da Saúde de 27.841 casos confirmados. É uma questão aí de grande preocupação para toda a nossa população gaúcha, né, doutor? Exatamente, o Rio Grande do Sul, ele no dia 12 de março agora, decretou situação de emergência, né, em razão da dengue. E a gente realmente está indo numa curva ascendente de casos de uma forma muito mais precoce do que aquilo que a gente observava nos anos anteriores. A epidemia esse ano vem mais forte e mais cedo do que costuma vir, né? E isso é algo realmente que chama atenção e preocupa as autoridades, preocupa os médicos, né, a população de uma forma geral. Então a gente realmente incentiva que as pessoas deem a devida atenção a essa situação, porque ela ainda vai piorar. Bom, e nós temos alguma possibilidade, né? Qual o que poderia ter feito com que nós tivéssemos um avanço tão rápido desses casos no Rio Grande do Sul? Na verdade, o que acontece é que a gente vem numa onda de mudanças climáticas, calor muito intenso, chuvas muito intensas, né? O estado ele sofreu bastante com chuvas desde o ano passado, muito intensas. Esse ano ainda vem sofrendo com chuvas intensas, né? Aumentos de temperaturas. E, além disso, a gente tem a inserção novamente no Brasil, assim, de um maior número de circulação dos tipos 3 e 4, né? Embora aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda prevaleça o sorotipo 2, né? Então, assim, só para que entendam, no Brasil temos 4 sorotipos de dengue, né? E cada vez que um sorotipo começa a aparecer, encontra uma população sem imunidade para aquele sorotipo, e isso proporciona novas infecções, né? Então, é importante saber que no Brasil a gente tem 4 sorotipos e que isso faz com que a gente possa ter dengue no Brasil até 4 vezes, certo? Então, e a segunda vez é considerada com maior riscos, né, de complicações. Então, é basicamente o calor intenso, chuvas, é, isso foi o que a gente está atribuindo principalmente a essa mudança, né, um histórico mais precoce agora de aumento de casos no Rio Grande do Sul e também no Brasil, né? Bom, claro que a gente entende, né, como é que o Ministério da Saúde lida com a questão da vacinação contra a dengue. Se escolhe, primeiramente, né, as regiões do Brasil que estão sendo mais afetadas sobre isso. Mas como é que fica aqui para o Rio Grande do Sul, tendo em vista que há uma tendência de aumento considerável de casos de dengue no mês de abril, mês de maio? Como é que fica a situação do Rio Grande do Sul nesse cenário onde não há nem uma expectativa de quando teremos a distribuição de doses aqui para o nosso estado? Realmente, o Ministério da Saúde ele conseguiu adquirir em torno de 5 milhões de doses de vacina, né, agora para 2024. A gente sabe que isso é um número muito pequeno para a nossa população e que, com isso, ele teve que buscar formas de planejar, né, como política pública. Realmente, a gente tem que sempre buscar as pessoas e os locais que mais precisam. Então, embora o Rio Grande do Sul tenha um aumento expressivo de casos, estejamos realmente já aí com um número de óbitos mais elevados, né? Quando a gente pega o histórico dos últimos anos, nós temos no Brasil regiões com um histórico de maior número de casos, né? E que mesmo assim, nesse mesmo ano, ainda assim estão com maior número de casos. Então, a política pública ela tem que ser pensada dessa forma. Acaba que não conseguimos abranger toda a população, e aí isso reforça a necessidade, das medidas comportamentais que a gente pode fazer para se proteger, tanto com os cuidados ambientais, as políticas que o governo faz de fumacê,
né, de monitoramento do mosquito, né, saber onde tem focos, quais são os locais de maior risco, e a população, de uma forma geral, ela também tem a responsabilidade de tomar as suas precauções, tanto com o cuidado dos focos no seu próprio terreno, como também possibilitando ali a, a denúncia, né, para secretarias de saúde, para as prefeituras, de focos prováveis que a gente vai percebendo que, por exemplo, um vizinho que tem uma piscina que está abandonada, né, algumas medidas assim que a gente, como comunidade, tem que estar alerta nesse momento. Tá? Então, eu acho que infelizmente, a vacina como política pública não chegará ao Rio Grande do Sul, desculpa, esse ano. Né? Isso provavelmente ao próximo ano a gente deve ser contemplado. Porém, a gente ainda tem algumas unidades particulares em que é possível adquirir a vacina, embora a procura também esteja alta, né, nas clínicas particulares. Quando a gente repercute isso para as clínicas do SUS, né, as vacinações em outros estados, a gente vê uma baixa taxa de adesão também nos outros estados à vacinação contra a dengue. Né? E aí a gente faz todo esse questionamento. Né? A gente está indo para a pior epidemia de dengue do Brasil e nesse ano iniciaram as vacinações e a gente não está tendo uma adesão da população dos outros estados que foram contemplados, né, com a vacinação. Então, a gente tem uma taxa de vacinação muito baixa. Né? A gente sabe que isso vem como uma repercussão muito desse movimento anti-vacina que cresceu agora com o Covid-19, né? Mas que a gente sabe que precisa que isso seja combatido também e que a gente tenha maior consciência de que a dengue ela não tem um tratamento específico e que o que melhor a gente pode fazer é se prevenir. Né? E, claro, não esquecendo também de uma medida comportamental importante, que é o uso de repelentes. Né? E aí, é importante dizer que nem todo repelente é um repelente que age contra o mosquito da dengue. É sempre interessante observar o frasco do repelente, observar se ele está dizendo que ele tem ação contra o mosquito da dengue, lembrando de observar porcentagem do princípio ativo, qual o princípio ativo, quanto tempo de duração e quantas aplicações isso pode ser realizado durante o dia. Tá? Então, são medidas que a gente tem que prestar atenção para que a gente possa se proteger também aqui no Rio Grande do Sul. Bom, mais cedo no início da sua fala, você disse que esse cenário de contágio de dengue deve piorar. O que leva a crer os especialistas a uma piora nesse cenário? Quando a gente compara a curva de crescimento de casos, a gente pega os gráficos das semanas epidemiológicas comparativamente com os anos anteriores, a gente observa que esse ano iniciou mais cedo. Né? E a gente tem, naturalmente, a dengue tendo picos no mês de março a abril ao longo da nossa história. E a gente já vem, geralmente, na verdade, é em março e abril que está começando a aumentar os casos. Né? E isso vai se estender ali até mais ou menos junho, julho. Já nesse ano, a gente, desde o início de janeiro, a gente já vinha com casos de dengue. Tá? Então, desde dezembro, a gente já vem alertando que haveria essa possibilidade de aumento de casos, muito também relacionado a essas alterações climáticas que foram comentadas. Né? Então, observando as curvas dos casos, a gente sabe que a tendência ainda é uma tendência à elevação e que isso vai vir a piorar antes de melhorar. Então, é importante a população estar muito atenta a tomar essas precauções individuais. Lembrando que o mosquito da dengue é um mosquito fêmea que pica, certo? E ele tem um comportamento mais diurno, tá? Então, é interessante, por exemplo, durante o dia, quem puder, principalmente criança pequena, usar roupas mais calça comprida, ele não voa alto, então ele tende a picar mais em membros inferiores, nas pernas, né? A picada não dói, ele não faz barulho, né? Então, diferente do pernilongo, que a gente escuta o zunido ali, né? Aquele barulhinho, o mosquito da dengue ele é silencioso e não dói.
Então a gente tem que ter muita atenção, realmente. Ele gosta de ambientes urbanos, ele gosta de estar dentro de casa, ele gosta de se esconder, por exemplo, debaixo de mesa, atrás de cortina. Então são situações que a gente tem que estar atento dentro do nosso ambiente. E claro, quando for passar repelente, é importante lembrar que no caso de quem está usando roupa, tá, não adianta passar na pele e botar a roupa por cima. Tem que passar por cima da roupa, certo? Então, se tu colocou a roupa, tu pega, ou o ideal é tu fazer ter o spray, né, que fica mais fácil de você aplicar, porque ele vai criar uma nuvem de proteção em volta de ti. Se você coloca o repelente na pele e depois coloca a roupa por cima, ele acaba perdendo um pouco a sua efetividade, tá? Então, essa é uma dica interessante também para a população estar atenta, né, que tem que estar por cima da superfície para que tenha uma camada aí de proteção em volta da gente. Bom, legal esse nosso bate-papo nesta manhã. Você está nos trazendo dicas que até então a gente não tinha escutado ainda, né? Sobre formas da gente se prevenir desse mosquito da dengue. Bom, algumas pessoas estão mandando mensagem aqui falando sobre dengue, zika e chikungunya. Bom, neste momento, claro que a gente sabe que o mosquito Aedes aegypti ele também pode estar com essas outras doenças, mas neste momento a preocupação ela é com a dengue. A gente tem aumento de casos também. Já tivemos alguns casos, poucos casos de chikungunya, tá, aqui no estado. A zika em menor número. A gente não tem tido casos que a gente chama de autóctones, né, que são aqueles casos que a gente sabe que pegou aqui. Quando tem casos, são casos de pessoas que vieram de outros locais. Entretanto, toda vez que tem um vírus sendo introduzido, tanto porque alguém trouxe de outro lugar e há um mosquito para que ele possa picar essa pessoa e ele se contaminar, ali depois começar a contaminar outras pessoas, a gente sabe que tem sim que tomar também, lembrar que existem essas doenças. Por que a gente não está tão preocupado com elas, tá? Estão em menor número, embora... e também elas não causam tanta mortalidade. Quando a gente fala da chikungunya, a gente tem muita morbidade, que a gente fala. Ele compromete muito, principalmente com dores corporais. A pessoa fica, muitas vezes, com limitação até para movimentar articulações. Tá? Ela fica mais dura, mais rígida, além da febre e outras coisas. Na Zika, o que preocupa, principalmente, é a questão das gestantes, né? Então, da microcefalia e outras coisas, tá? Mas isso, nesse momento, não é a nossa principal preocupação. E quando a gente foca no combate ao mosquito, a gente acaba também combatendo essas outras doenças que também são transmitidas pelo mesmo vetor. Tá? Então, claro, temos elas. Clinicamente, elas são muito semelhantes. Dá para fazer algumas diferenciações. Por exemplo, a gente sabe que a Zika quase não causa febre. A chikungunya é a que mais dá dor corporal, né? Que mais dá dor nas articulações. Também vem com febre, né? Então são coisas que clinicamente a gente pode suspeitar, mas realmente para bater o martelo e dizer que é uma ou outra é só testando, fazendo os exames mesmo. A gente sabe que a dengue é uma doença febril que costuma vir com febre alta, principalmente maior que 38 graus, associada a dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, que a gente chama de retroocular, né, ou orbital, e pode surgir ali pelo quarto, quinto dia de doença, aquelas manchinhas no corpo, né, que a gente chama de exantema, que é uma das manifestações também características da doença. Pode vir um pouquinho de coceira quando aparecem essas lesões. E aí o que vai alertar mesmo para um maior risco de complicações é quando a gente começa a desenvolver sintomas como, por exemplo, vômitos muito repetidos, não consegue parar de vomitar, dores abdominais intensas. Ela faz diagnóstico diferencial até com apendicite, para ter uma noção da dor forte que pode acontecer, né? Sangramentos de mucosa nasal, vômitos com sangue. Então são essas situações em que a gente se preocupa mais e orienta que a pessoa procure o atendimento para receber soro, fazer exames, né?
e por aí vai. Bom, é claro que aquela questão de observar bem os pátios das residências, né, para que não tenhamos, né, algum tipo de objeto onde podemos ter focos do mosquito, isso é muito importante, olhar dentro da residência também. Mas quando a gente fala sobre repelente, existem algumas fórmulas aí de repelente caseiro que algumas pessoas fazem, e quando a gente vai até uma farmácia, até um local de venda, a gente encontra muitas opções de repelentes, e a gente não sabe qual delas é a mais eficaz. Tem algum tipo de repelente com algum produto que seja mais eficaz do que os outros? Sim, o produto principalmente é a icaridina. Icaridina é o que mais protege, tá? A gente tem, quando fala de adultos, a icaridina ela pode chegar até 25%. Então, tem marcas como, por exemplo, Exposes, né? Sem fazer propaganda para marca em específico, mas é uma marca para uso adulto em que ela chega a icaridina de 25%. Tá? E ela chega a ter uma proteção de até 10 horas, de 8 a 10 horas, porque ela é uma proteção com uma concentração maior do princípio ativo, e aí com isso ela consegue prolongar mais o tempo. Tá? Mas, entretanto, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, crianças. Crianças a gente não pode dar uma concentração tão alta, né, de caridina. Então tem que olhar certinho no rótulo do repelente aquilo que ele está recomendando, a partir de qual faixa etária ele está recomendando. Né? Alguns outros princípios ativos, ou então numa concentração um pouco menor, a gente consegue estar utilizando já em crianças também. Mas, sem dúvida, se for para elencar qual é o melhor, que tem mais evidência de proteção, seria o da icaridina mesmo. Quando a gente fala dos outros tipos de repelentes caseiros, né, ou então medicações caseiras, não indicamos, tá? Não indicamos muito porque a ausência de evidência científica que isso vá realmente te trazer benefícios, e também a gente alerta para muitas fake news que estão surgindo, principalmente relacionadas a possíveis tratamentos, né? Então, por exemplo, já ouvi falar da própria ivermectina, que a gente ouviu muito durante a pandemia de Covid, né? Tem pessoas defendendo a ivermectina como uma possibilidade de tratamento antiviral para dengue. Isso não tem evidência nenhuma, tá? Nenhuma. E quando a gente fala também, por exemplo, chá de folha de mamão papaya, tem isso, né? Também vi isso. Isso já tem artigos, inclusive, que mostram a possibilidade de toxicidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que é divulgado. O que a gente realmente orienta está com dengue, está sentindo seus sintomas, você tem que tomar muito líquido, tá? Muito líquido mesmo, isso no adulto ali em torno de 60 ml por quilo, né? Então a gente vai pensar que isso vai ser ali em torno de 4 litros de líquido por dia, e que 1/3 disso idealmente seja de soro, tá? Aí pode ser soro de reidratação oral, tanto o caseiro, né, que eles fazem com sal e uma pitada de açúcar ali, contrário, 2 colherzinhas de sal, uma pitada de açúcar, ao contrário, 2 colheres de açúcar, uma pitada de sal, e ou então aqueles sorinhos que a gente encontra no próprio posto de saúde, que vem em sachê ou em garrafinha, né? Então tem que ter a reposição de sais também, porque a gente acaba tendo perda de eletrólitos junto, né? Desidratando e etc. Então o principal tratamento é hidratação associada com sintomáticos, tá? Então o que é o sintomático que a gente pode usar? Dipirona, paracetamol, remédio para enjoo, que é o Plasil, ondansetrona, por aí. Não pode usar anti-inflamatórios como diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, remédio, por exemplo, aspirina AS, né? AS infantil, muitas pessoas usam isso para tratar sintomas de doença febril, a gente não recomenda, tá? E quem já faz uso dessa medicação, principalmente falando do AS, a orientação, então, por exemplo, eu sou um paciente que preciso tomar AS todo dia, tá? Por um motivo de saúde meu, e eu peguei dengue, tá? Então, o que eu preciso fazer? Para o meu AS? Não para o meu AS? Essa situação ela tem que ser individualizada, avaliada conforme o paciente.
tá? Então, não é uma receita de bolo, a gente vai ter que avaliar ali como que está a plaqueta do paciente, se ele tem algum sinal de sangramento, qual é o risco dele. Então, a orientação é pacientes que fazem uso de AS, que têm uma doença, que pegaram a dengue, procurem um atendimento médico para passar por uma avaliação e verificar se continua com AS ou suspende, porque aí é uma questão de realmente avaliar risco contra o benefício, tá? Então, isso também se repercute para outros tipos de anticoagulantes, tá? Então, esses são os alertas para que as pessoas, né, nesse grupo, procurem atendimento no caso de dengue. Bom, o ideal mesmo é a pessoa nunca se automedicar, né, doutora? O ideal mesmo é que se procure uma unidade básica de saúde, procure uma orientação de um especialista e utilize os medicamentos que esses médicos estão indicando, tendo em vista que algumas dessas questões elas podem até mudar, né? As indicações de medicamentos, ao momento em que novas evidências científicas se apresentem. Então, a classe médica está sempre bem orientada, sempre por dentro dessas modificações. Então, procure um atendimento médico e não se automedique. Perfeito, perfeito. A dengue ela ainda tem uma orientação de que todos os casos suspeitos sejam testados, tá? Nesse momento epidemiológico atual, a gente ainda orienta a testagem até para se tenha um conhecimento real de qual foi a expressão da doença no nosso cenário, tá? Então, porém, isso não precisa dizer que todo mundo tem que sair correndo ao primeiro sinal de febre para a emergência, tá? A gente sabe que tem emergências muito lotadas, então procure ali a sua unidade básica de saúde, o local que está mais próximo de vocês, né, com um atendimento mais programado, sem tanta necessidade de urgência. Quando que tem que ir para a emergência? Quando realmente desenvolve os sinais de complicações como aqueles que eu estava listando mais cedo, né? Então, vômitos persistentes, sangramentos, dores abdominais, né? Então, são sinais que a gente tem que estar alerta para procurar uma emergência. Senão, ali o atendimento que a gente orienta é atendimento em posto de saúde mesmo, procura unidade básica, lá eles vão te orientar aonde faz o teste, aonde faz exames, tá? Então, evitar realmente procurar as grandes emergências, porque realmente a gente tem situações de superlotação e uma demanda muito alta de atendimentos nas unidades públicas. Bom, doutor, muito obrigado pela sua participação hoje, né? Tirando um tempo aí da sua jornada de trabalho para conversar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores sobre um assunto tão importante. Você nos trouxe aí uma verdadeira utilidade pública neste momento com a sua fala, trazendo essas orientações para toda a nossa comunidade. É um grande prazer contribuir, estou sempre aqui à disposição, né, porque realmente são assuntos em que a gente gosta de falar, não apenas porque é a nossa área, mas porque a gente sabe que impacta a vida diretamente de muitas pessoas. Então, estou à disposição, fico muito feliz em poder participar.